Queridos, assim como eu falei na quinta-feira passada, e estive ministrando aqui na quinta e na congregação, nós estamos trabalhando sobre o livro de Eclesiastes, né? O livro escrito pelo nosso amigo Salomão, há mais ou menos quase 3.000 anos atrás. Eu quero pensar com os amados hoje à noite acerca do capítulo 2 desse livro que tanto tem ministrado aos nossos corações. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 2, para que nós possamos refletir um pouco daquilo que o Senhor tem para nós na sua santa e gloriosa palavra. Amém? Se você puder, se coloque em pé para que possamos ler o texto sagrado. Nós leremos apenas do verso 1 até o verso 11 e depois leremos de acordo com a ministração do texto. Todos acharam? Amém? A minha versão está na versão ARA, aí no Data Show está em outra versão, mas se tiver, Carol, a versão ARA, você puder colocar para nós, tá bom? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas isso também era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do sol, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Mas a tua palavra, ó Pai querido, diz que o Senhor deixou conosco o Espírito Santo Consolador. E o teu Santo Espírito, ó Pai, nós temos certeza e convicção de que Ele está na tua igreja nesta noite. Assim como diz a palavra do Senhor em Apocalipse, referindo ao anjo que disseste para que João pudesse escrever que o anjo passeava em meio à igreja. O Senhor passeia no meio da sua igreja. E o Senhor, ó Pai querido, é aquele que tem ministrado aos nossos corações. Por isso, ó Pai, nós te pedimos aqui nessa noite que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha derramar a tua graça sobre os nossos corações, que o Senhor venha falar poderosamente as nossas vidas, Pai, para que possamos ser impactados pela tua palavra, que possamos, ó Pai, ser transformados pela tua palavra, que tudo aquilo, ó Pai, que ouvirmos aqui, que seja do Senhor aos nossos corações, que eu possa ser apenas como instrumento em tuas mãos. Pai, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te adoramos, ó Pai, porque não há outro caminho para nós. Nós sabemos que tu és o caminho e a verdade e a vida. E a tua palavra diz que ninguém vai ao Pai senão por ti. Obrigado, ó Pai, pelos louvores que foram entoados na tua casa nessa noite. Obrigado, ó Pai, pelas orações que foram realizadas nesse lugar. Obrigado, ó Pai, pela vida dos dizimistas e ofertantes da tua casa. Pai, abençoa os teus servos. Abençoa, ó Pai, para que haja abundância em suas casas. Abençoe para que haja fartura. E tudo aquilo que eles fizerem, eles possam ser prósperos no Senhor. No nome de Jesus nós te adoramos. Hoje para todo sempre. Amém e amém. Podeis assentar. Querido, se eu perguntasse para você aqui nessa noite, quem é 100% satisfeito com a vida que tem? Quem poderia dizer para mim que está feliz com a vida que tem?
Se eu dissesse para você, você mudaria alguma coisa na sua vida hoje? Tem alguma coisa que te incomoda hoje? Ou você está feliz com tudo que acontece na sua vida? Ou você está satisfeito com tudo que acontece na sua vida? Nós sabemos que o fato de estar satisfeito significa estar repleto, estar pleno, estar completo. E é certo, irmãos, que às vezes alguns dizem: não, pastor, eu estou feliz, eu estou pleno. E aí poderia dizer: não, mas eu tenho, quem sabe, o trabalho dos sonhos. Eu já moro na casa que eu sempre idealizei para mim. Eu casei com a melhor mulher que eu poderia ter casado, com a mulher que eu amo. E aí as pessoas dizem: não, os meus filhos estão na melhor escola, ou estão cursando uma faculdade, ou alguns já estão formados e agora trabalhando. Casados, talvez, dificilmente você diria que está satisfeito com tudo que está acontecendo na sua vida. Talvez você diria: se eu pudesse mudar isso. Quem dera se eu pudesse mudar aquilo. E por certo, nós sempre vamos viver em busca da satisfação plena. E nós aqui observamos a vida de um homem que durante o livro todo de Eclesiastes, ele basicamente quer responder a algumas perguntas. Basicamente é: que proveito tem o homem do seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? O que é melhor, ser sábio ou ser tolo? Ou astuto, como dizem algumas versões. E aí Salomão vai tentar responder a essas perguntas. O que é melhor para nós? O que é que nós conquistamos do nosso trabalho? Que proveito tem ao homem de tudo aquilo que ele faz aqui nessa terra? Eu costumo dizer que o livro de Eclesiastes não é para os fracos, mas é para os fortes. Não é para aqueles que simplesmente querem chegar aqui e receber tudo de mão beijada. Não é para aqueles que buscam a realização instantânea, ou como aqueles que querem colocar um miojo no fogo e esperar alguns minutos para estar pronto. A vida não é feita assim. A vida não é instantânea. A vida não acontece simplesmente no momento exato que nós decidimos que vai acontecer. Nós sabemos que nós podemos mudar a partir do momento que nós damos o primeiro passo em direção ao Senhor, mas nós não mudamos a nossa vida no mesmo instante. Nós podemos mudar a direção, mas mudar ela toda é praticamente impossível, para não dizer impossível. E nós sabemos que Salomão então foi o homem mais rico que já existiu na face da terra. Foi o homem mais sábio que já existiu. Foi o homem que tinha tudo o que ele desejava ter, mas ainda assim dentro de Salomão havia um vazio. E esse vazio é como diz Dostoiévski, que ele faz questão de dizer: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Em todo ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. É impossível sermos completos fora de Deus. É impossível nos completarmos longe de Deus. Dentro de todos nós existe um vazio do tamanho de um coração, ou o vazio no nosso coração é exatamente o vazio que cabe Deus ali naquele cantinho dentro do nosso coração. E quantas pessoas querem completar esse vazio existencial, esse vazio da satisfação com alguns prazeres. E a palavra do Senhor, na versão NVI, ele faz questão de trazer o título se referindo a tudo aquilo que é se relacionado aos prazeres, a satisfação dos prazeres. E na minha versão aqui, na versão Almeida, Revista Atualizada, ele diz: a vaidade das possessões. Salomão, então, ele queria encontrar prazer, ele queria encontrar satisfação plena. Eu sei que assim como Salomão, todos nós queremos encontrar satisfação plena. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ser prósperos, todos nós queremos estar bem todos os dias da nossa vida. Se eu perguntasse aqui quem gosta de sofrer, todos diriam unanimemente que ninguém gosta de sofrer. Ou alguém aqui gosta de sofrer? Tem alguém que gosta de sofrer? Tem alguém que é masoquista aí, que gosta de sofrer? Ninguém. Todos nós queremos ser felizes. Muitas vezes nós sofremos até além, porque nós tomamos decisões erradas em nossas vidas. Relacionamentos, atitudes, coisas que nós fazemos que muitas vezes nós podemos nos arrepender mais tarde. E Salomão aqui ele começa a dizer algumas coisas e ele faz questão de frisar a primeira delas. Salomão então busca a satisfação da sua vida no prazer. E dentre esses prazeres a Bíblia faz questão de dizer que ele busca para si a alegria, o gozo, o riso, como dizem algumas versões.
Salomão acha que para ser feliz ou para ser satisfeito ele precisa rir. E todos nós sabemos que sorrir é bom. Alguns já dizem que sorrir vai minimizar as rugas na sua face. Mas o grande problema é que quando muitas vezes nós estamos tristes e achamos que vamos colocar um filme de comédia e vai resolver o nosso problema existencial. Muitas vezes você fala, não, o que eu preciso é rir um pouco. A situação na minha casa não está boa, os problemas são grandes ao meu redor. De repente você está vivendo uma situação desarmoniosa no seu casamento, no seu relacionamento conjugal, ou um problema inserido no seu contexto familiar. Aí você fala, se eu pelo menos pudesse sorrir um pouco, isso mudaria a minha vida. E Salomão diz isso. Por certo, quem sabe Salomão tinha ali, como nós chamamos, de o bobo da corte. Ele poderia chamar alguém para contar umas piadas, um palhaço, para que ele pudesse rir. E quantas pessoas hoje existem na face da terra que falam, não, eu tenho que ir no circo para poder rir um pouco, para poder me animar um pouco. E quando sai do circo, percebe que aquele tempo que passou ali não fez diferença na sua vida. Ou é quando você termina de assistir aquele filme de comédia e fala assim, perdi meu tempo. O que eu aprendi aqui, em que eu fui edificado aqui, e aí você percebe que em nada você foi edificado. Você de fato perdeu o seu tempo. E às vezes, eu digo isso sempre para os meus filhos, quando eles estão vendo algum desenho, e fica repetindo aquela mesma série de desenho, e aí eu pergunto para vocês, o que vocês estão aprendendo com isso? O que de fato esse desenho está ensinando a vocês? E aí a gente sabe, irmãos, aqueles desenhos que não ensinam nada. Uma menina que voa e resolve os problemas da humanidade. O menino que recebe um poder de um gatinho, né? Cresce uma cauda, né? E com um bastão pula de um prédio no outro e sai voando, rodando aquele trem. Existe desenho de todas as naturezas. Mas aí nós observamos que é um passatempo. Assim como Salomão estava dizendo aqui, o riso é um passatempo. Se você achar que a sua vida rir vai resolver o seu problema, saiba, Salomão disse, eu tentei e não resolveu o meu problema. Salomão então diz, não, eu preciso resolver a minha vida ou rindo na frivolidade ou através das bebidas, das festas. Não é isso que o texto diz? Ele diz, olha, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Ele diz, não, eu vou me entregar à bebida, eu vou me entregar à cachaça, à cerveja, ao uísque, não importa o tipo de bebida, mas ele está dizendo, eu vou ingerir álcool, para mim sair então da minha razão, eu perder os meus sentidos, e agora eu vou esquecer dos problemas, não é assim? Quantas pessoas bebem para esquecer os seus problemas? Não é, Gutenberg? Você já foi assim? E sabe como foi difícil largar o vício da bebida? Muitas vezes é um vício que toma posse da sua vida, toma conta de você, te domina, e aí você diz, não, eu vou ser feliz. Irmãos, como você pode ser feliz, aqueles que se dão a bebida desta forma? Alguns perdem os sentidos. Que muitos passam, a ponto de desmaiar numa calçada, a ponto de vomitar num lugar impróprio, a ponto de ser levado para casa dentro de um carrinho de mão. Tudo fruto de uma bebida, de um álcool, de uma alta ingestão alcoólica, onde ele estava querendo prazer, satisfação, onde ele queria se sentir completo, satisfeito. Mas nós sabemos que quando ele acorda, aquilo que parecia bom, até mesmo a dor de cabeça é insuportável. A situação que fica dentro de casa, então, é basicamente fora de controle. Talvez se a esposa pudesse, jogava a panela na cabeça ou mandava direto para o hospital. Porque a situação começa a ficar então fora de controle. E Salomão está dizendo, não, eu vou beber. Eu vou beber para que eu possa ser satisfeito, para que eu possa ser pleno. Então ele está dizendo, ei, nem a bebida, nem o riso traz satisfação ao homem. Aí ele está dizendo, não, peraí, já que isso não traz satisfação ao homem, já que quando ele diz assim, eu vou me entregar à bebida, é claro que se fosse nos dias atuais, ele diria, não, eu vou fumar uma ervinha, né? Hoje muita gente fuma erva. Tem um camarada aí, que eu basicamente acredito que tem pacto com o diabo, que ele diz assim, as pessoas têm que sair do armário, né? Igual os homossexuais fizeram, tem que sair do armário, tem que fumar maconha.
Tem que dizer, olha, que advogado também fuma maconha, mas é produtivo, que médico fuma maconha é produtivo, que professor fuma maconha é produtivo, e o cara diz, não, todo mundo tem que sair do armário. Ele estava querendo dizer, não, é possível eu usar drogas e ainda assim prestar um serviço à sociedade. Salomão diz, eu me entreguei a tudo, ou seja, se fosse nos dias atuais, ele diz, ei, tudo que alguém disse que era bom para ficar alucinado, doidão, feliz, eu fiz. Salomão fez. Ele se entregou, mas a Bíblia diz, nos chama a atenção que ele diz, olha, com sabedoria, ou seja, com prudência, mas ainda assim ele fazia. E aí Salomão disse, não, peraí, essa situação ainda não está boa, o que eu preciso fazer mais? Aí Salomão disse, ei, eu vou empreender, eu vou fazer projetos. A Bíblia faz questão de dizer que ele faz questão, no versículo 4 ele diz assim, empreendi grandes obras. Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Observe, ele disse, ei, eu fiz projetos. Então ele disse, tive vinhas. E nós sabemos, queridos, que naquela época, as vinhas era algo cobiçado por todos. Até o rei Acabe tomou, através de Jezabel, a vinha de Nabote. Nabote não queria vender, era da herança. A mulher deu um jeito, mandou matar o homem, tomou a vinha e deu para o rei. Então ele disse, não, eu fiz vinhas, fiz pomares, e ele faz questão de dizer, fiz jardins, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Então nós observamos que Salomão estava dizendo assim, olha, eu fiz tudo aquilo que talvez muitas pessoas gostariam de fazer hoje. Talvez muitas pessoas que estão aqui hoje dizem assim, não, quem sabe se eu pudesse fazer um prédio no centro da cidade, pudesse construir ali alguns apartamentos, eu seria feliz, eu estaria satisfeito. Não é assim? Se eu pudesse comprar aquela fazendinha lá, que está sendo vendida ali em tal lugar, em tal região, eu ficaria satisfeito. Se eu pudesse ter um sítio ali no Sapucaeira, e pudesse plantar todo tipo de árvores frutíferas, eu seria feliz, eu estaria satisfeito. E muitas pessoas pensam da mesma forma. Quem dera se eu tivesse uma mansão e nela tivesse uma piscina, ou você colocasse uma sauna hoje já ficou para trás, né? Ninguém quer sauna, ainda mais nesse clima quente aqui do Brasil, mas tem gente que gosta, né? Então se eu pudesse ter tudo isso, eu seria feliz. E nós observamos que as pessoas começam na corrida dos ratos. Queridos, às vezes as pessoas dizem, não, se eu me casar, eu serei feliz. E nós sabemos que às vezes ele acaba errando por não escolher direito a pessoa que deveria se casar, ou porque ele acaba escolhendo a pessoa que ele gostaria de escolher mesmo e não escolhe aquela que Deus mandou, e aí as consequências são grandes. Mas aqui Salomão está dizendo, ei, tudo que eu desejei ter, eu tive. Eu comprei escravos. Eu tive escravos nascidos dentro de casa. Ele estava dizendo, olha, tudo quanto é empregado que eu precisei, eu tive. Imagine aquela dona de casa que diz assim, olha, eu quero uma mulher só para passar roupa, tem. Olha, eu quero uma mulher agora só para cuidar das vasilhas, tem. Olha, eu quero uma agora só para fazer isso ou aquilo outro, cuidar do jardim, tem um jardineiro. Olha, eu quero agora um motorista particular, tem um motorista particular. Eu quero agora um copeiro aqui, um administrador, tem lá um administrador dentro da sua casa. Tudo Salomão disse que tinha, e tinha absurdamente mais do que talvez aquilo que ele precisava, mas ainda assim Salomão estava em busca da satisfação completa, em busca de estar satisfeito. E ele diz ainda, olha, como diz a palavra do Senhor aqui, ele diz, eu tive bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantoras e cantoras. Salomão estava dizendo, ei, eu tinha dinheiro, muito dinheiro, eu tinha poder, eu tinha fama. Queridos, quantas pessoas famosas, quantas pessoas que tiveram sucesso aí na vida profissional, cantores, como Raul Seixas, por exemplo, que morreu dentro de um barril de cachaça, como Elvis Presley, que foi o grande astro do rock, que morreu de uma overdose.
Quantas pessoas que tiveram tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar, mas morreram na miséria, morreram na míngua, morreram sem nada, sem família, sem parentesco nenhum. Quantas pessoas famosas, pessoas que desfilavam nas passarelas aí, como diz no Brasil, no São Paulo Fashion Week, e daqui a pouco estava na rua catando lixo, ou estava morando na sarjeta em um lugar qualquer, ou estavam lá na Cracolândia em São Paulo, porque viviam dos vícios. Pessoas que você olha, tinham tudo para ser feliz, tinham tudo, mas o grande problema é, como diz Charles Spurgeon, essas pessoas vivem até hoje buscando preencher aquele vazio de Deus dentro do seu coração, através desses prazeres e deleites do mundo, achando que vai cobrir a necessidade de Deus com tudo aquilo que Salomão estava buscando. Salomão diz: ei, eu tinha cantores e cantoras. Imagine, quem de nós poderia sair daqui? Não, eu vou ver um show aqui da Aline Barros, talvez, quem gosta, da Cassiane, né? Da Ludmila Febre agora não dá, né? Que é só no céu, né? Você vê ela cantando agora, eu não recomendo não, né? Mas se você quiser, irmão, amém, está na hora, né? Então nós podemos perceber que assim é a vida. Aquilo que você queria, aquilo que ele queria, ele desejava, ele simplesmente dizia: eu quero, e acontecia. Salomão diz: não, talvez o problema de eu estar infeliz, solitário aqui no meu palácio, está faltando mulher, né? E aí ele diz assim: olha, eu tive o quê? Olha como ele diz o texto. Ele diz: olha, cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Um homem que teve 700 mulheres, 300 concubinas, ele estava dizendo: não, o que gera alegria para o homem, o que gera satisfação plena no homem é sexo. Diz: eu vou ter, eu posso escolher 3 por dia aí, porque tem mulher o suficiente. Mas logo depois, esse homem, no próprio livro de Eclesiastes, ele vai dizer: goza a vida com a mulher que amas, de todos os dias da tua vida fugaz. Ele está dizendo: eu não preciso de 1000 para ser feliz, mas eu preciso de uma só que me ame. Observe que é um paradoxo. Muitas vezes as pessoas acham que a felicidade reside nas coisas, em ter, em possuir, em querer mais e mais e mais. E a palavra do Senhor fala de homens que queriam e desejavam, e muitas vezes para colocar no sactel furado. Quanto mais tem, mais quer, e vivem aprisionadas. E aliás, é o único demônio que Deus dá nome à Bíblia, Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus com letra minúscula. Porque ele diz: é impossível servir a Deus e as riquezas. É impossível. Ou eu agrado a um, ou eu agrado a outro, ou sirvo a Deus, ou sirvo a Mamon. E aqui ele começa a discorrer acerca desses prazeres, e ele diz: olha, eu tive tudo. Empregados, fazenda, dinheiro, música, sexo, fama, poder, tudo. Salomão estava dizendo: tudo aquilo que eu desejei, eu tive. No versículo 10 ele diz: olha, tudo que desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Tudo que eu desejei, eu tive. Queridos, assim é a vida do homem. O homem sem Deus é uma eterna busca incansável acerca da felicidade, acerca da prosperidade, é uma eterna busca constante acerca da satisfação, acerca da completude. O homem não consegue ser completo fora de Deus. Nós precisamos entender que o homem precisa ser completo em Deus. Eu costumo dizer que eu nunca vi uma geração de crentes tão fracos como temos visto nos dias atuais. Crentes que qualquer coisa saem da igreja, crentes que por qualquer motivo abandonam a Deus. Às vezes que alguém falou algo, aí diz: não, falou isso, não vou sair da igreja. Aí eu pergunto: o que Deus te fez? O que Deus fez com você? O que Deus prometeu para você que Ele não vai cumprir, ou que Ele não cumpriu? Porque a Bíblia diz que Ele é fiel, e é tanto que a palavra do Senhor diz: Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, Ele o fará. Nós sabemos então que Ele não é filho do homem para mentir, nem para enganar ninguém, nem para dizer que ia fazer e não fez. Deus é Deus. E Salomão está dizendo: ei,
tudo o que eu desejei fazer, acerca de prazeres, tudo que os meus olhos desejou, tudo que eu desejei, eu tive. Mas ainda assim Salomão estava vazio. Ainda assim ele não estava completo. E a palavra do Senhor diz que Salomão busca uma outra coisa. Agora ele diz, não, eu vou me aprofundar na sabedoria. Eu quero ser sábio. Eu quero conhecer a sabedoria, eu quero saber a diferença entre o sábio e o tolo. E aí Salomão começa a se enveredar por esse caminho, e ele faz questão de frisar, assim como está no verso 12. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia. Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Salomão estava dizendo, ei, não tem muita diferença entre aquele que sabe muito e aquele que sabe pouco. E eu costumo dizer que às vezes a ignorância é uma bênção. A ignorância no sentido de pouco conhecimento. E eu já falei isso aqui antes, bem antes, quando as pessoas não tinham telefone celular dentro das suas casas, e muitas vezes a mãe acordava de noite assustada, porque estava sonhando com o filho. O que ela fazia? Não tinha celular, ela dobrava o seu joelho e começava a orar, pedindo a Deus proteção e livramento para o seu filho onde estava. Mas hoje ela não perde tempo nem para orar. Quando ela tem um sonho, de repente ela fica assustada, o que ela faz? Ela liga para o filho, e aí filho, você está bem? Está acontecendo alguma coisa? De repente é algo que Deus está te dando uma visão daquilo que vai acontecer, mas você pode intervir agora através da oração, mas você diz, não, eu vou ligar somente. Quantas pessoas que às vezes, muitas vezes, estavam morando numa fazenda, num lugar distante da cidade, e sentiam uma dor de cabeça, uma dor no estômago, de tal forma, que elas faziam? Dobravam os seus joelhos e começavam a clamar a Deus para que curasse. Hoje não, a primeira coisa que você faz é, vou ligar aqui para a farmácia, vou pedir tal remédio, e nem sequer consulta a Deus. E o grande problema não só isso, nós não consultamos a Deus para quase nada do que nós vamos fazer hoje. Eu não vou pedir para levantar a mão quem consulta a Deus para tudo, porque eu acho que vai gerar um problema. Quantas vezes você consulta a Deus? Nós tomamos mais de 5.000 decisões todos os dias. Foi feita uma pesquisa em relação a isso. Algumas de forma consciente, outras de forma inconsciente. Algumas você toma de seguinte forma: você abre os seus olhos, você decide, levanta da cama ou não levanta da cama. Você decide calça o chinelo ou não calça o chinelo. Você decide troca de roupa ou não troca de roupa. Você decide, eu escovo os dentes antes do café ou depois do café. Várias decisões você toma na sua vida, e elas chegam a 5.000 decisões diárias. Quantas vezes você vai decidir, eu vou para a igreja ou não vou para a igreja? Eu vou abrir a boca e dar um glória ou não vou dar um glória? Às vezes nós tomamos várias decisões na nossa vida, e Salomão estava dizendo aqui, o que é melhor? É ser sábio ou ser tolo? É agir com sabedoria ou agir com estutícia? Mas aí ele diz assim, Salomão está se referindo ao conhecimento. Queridos, os seus diplomas não lhe garantem sucesso. Sabia disso? Não importa se você tem 10 faculdades ou 20 faculdades, às vezes você não vai trabalhar em nenhuma dessas que você determinou fazer. Tem pessoas que têm à parede inúmeros diplomas, e aí de repente quando vai para o dia a dia, o que ela faz? Nada do que está em nenhuma dessas faculdades. E muitas vezes porque não consultou Deus. Porque eu entendo que o crente, o servo de Deus, a primeira coisa que ele deve fazer na sua vida é consultar ao Senhor. Senhor, o que tu queres de mim? Para que o Senhor me criou? Para que eu fui projetado? Até porque essa vem da palavra vocação, que é vocare, que é o chamamento de cada um de nós. Nós fomos chamados, separados por Deus para algo que muitas vezes não é aquilo que nós queremos fazer, mas é o que Deus nos projetou para fazer. E aí muitas vezes nós precisamos perguntar a Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Porque foi Deus que nos criou, foi Deus que nos formou. Nós sabemos disso muito bem. Em Gênesis capítulo 1 diz, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava por sobre a face das águas.
Nós sabemos que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, criou Deus o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, criou, formou Deus homem e mulher. E lá no verso 28 ele diz que Deus colocou o homem como administrador. Ou seja, Deus criou homem e mulher, conforme a sua imagem, a sua semelhança. Mas o homem se distanciou de Deus. O homem se distanciou da presença de Deus. E aí Salomão está dizendo: o que é melhor, ser sábio ou ser tolo? Primeiro, que a sabedoria consiste em conhecer a Deus, em se aproximar de Deus. Em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A regra número 1 da sabedoria é temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Da mesma forma, ele diz em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam tanto a sabedoria quanto o conhecimento. Mas o que é melhor, ser sábio segundo Deus ou ser sábio segundo o mundo? Há uma divergência. A sabedoria do homem é loucura para Deus. Muitas vezes o homem tem uma sabedoria que serve para quê? Para nada. Se eu não me engano, o próprio Jeremias, no capítulo 9, não tenho certeza se no verso 22, ele vai dizer, 22 ou 23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas aquele se gloriar, glorie-se no Senhor, em saber que eu sou o Senhor que faço juízo e justiça na terra. Assim como também escreve o apóstolo Paulo em Coríntios, se referindo a essa busca da sabedoria. Queridos, ele está dizendo o que é melhor, ser sábio ou ser tolo? Ser sábio segundo o mundo ou ser tolo? O grande problema, queridos, está para onde vai o tolo. O tolo vai para onde? Aonde vai o tolo? Quando você pega o Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E esse homem é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não cai. E tudo quanto ele faz é bem sucedido. Mas e o tolo, e o ímpio? Mas os ímpios serão como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Observe então que ele está dizendo, nós temos essa certeza, ele está dizendo aqui, o sábio e o tolo vão para o mesmo lugar. Ou seja, na corrida, todos nós temos uma certeza nessa vida, e a nossa maior certeza é a morte. Todos nós sabemos que iremos morrer, ou mais cedo ou mais tarde. Alguns ainda brincam que quem não foi de novo, de velho não escapa, né? É verdade. E um dia vão gritar a senha número 28, Jerônimo. Aí foi Jerônimo, né? Então, assim é a vida. E um dia vão gritar a minha, ó nós subindo. Glória a Deus por isso. Mas ao homem, todos nós iremos morrer. Por isso que Salomão é um livro para os fortes, Eclesiastes é um livro para os fortes. Ele está sendo bem direto e objetivo, ou seja, não há diferença. O sábio e o tolo irão morrer. Mas existe uma coisa diferente entre um e outro: aonde irão depois da morte? E aí ele está dizendo, olha, a vaidade da sabedoria, como diz o texto, o que acontece ao tolo, acontece ao sábio. E ele vai dizer, no verso 15, pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim lhe sucede a mim. Porque pois busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo, que também isto era vaidade. Pois tanto do sábio como do astuto a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o astuto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Observe. E um outro fator que ele nos chama a atenção é algo que todas as pessoas fazem. Ele está falando aqui no terceiro ponto.
E esse terceiro ponto, ele chega a dizer, eu cheguei ao ponto de me desesperar quando eu observei isso. A vaidade do trabalho. Quantas pessoas que se entregam ao trabalho. Alguns trabalham trabalham demais porque querem fugir de casa, não é? Tem homem que é assim, não suporta mais a esposa, eu vou trabalhar 24 horas, para não brigar, para não ter problema. Alguns em função de ganhar dinheiro, de ter mais dinheiro, de querer mais propriedades. É claro que eu acredito que existe uma fase na vida do homem e que é preciso verdadeiramente você trabalhar e dar um gás a mais, dar um up, como diz alguns. Tem o Mário Sérgio Cortella que diz que de 0 aos 25 anos é a fase, se eu não me engano, da construção. Dos 25 a 50 é a fase da produção. E dos 50 aos 75 é o quê? Preparando para o desembarque, né? Sua hora está perto de chegar, seu avião vai descer, não é assim? Então existe uma fase na vida do homem, e acredito eu, que é preciso trabalhar mesmo, trabalhar duro. A psicologia diz que o homem verdadeiramente só amadurece depois dos 30. O homem só fica maduro depois dos 30, antes dos 30 é meninão, não é assim? Alguns amadurecem mais cedo e outros não amadurecem nunca, né? Alguns vão precisar chegar aos 40 para quem sabe mudar de vida. Mas o fato é que Salomão estava dizendo, ei, também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Salomão está dizendo aí, o que adianta eu trabalhar tanto, se de fato quem vai gozar dos meus bens são os meus filhos. E ele vai dizer assim, quem me garante se ele vai ser sábio ou se vai ser tolo? Se ele vai prosperar com aquilo que eu estou deixando ou se ele vai gastar de qualquer jeito? Nós sabemos que a palavra tem um caso como esse do filho pródigo, faz questão de narrar, um homem que simplesmente o pai ainda em vida pede todos os seus bens e diz, eu vou gastar. E ele sai gastando com meretrizes, com prostitutas, com bebida, na farra, com os amigos, até está passando fome dentro de uma porcilga, desejando comer, assim diz a Bíblia, as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém nem dava isso a ele. Até que um dia ele cai em si e diz, ei, os empregados do meu pai vivem muito melhor do que eu, têm muito mais do que eu. E aí ele cai em si. Salomão está dizendo, ei, para que eu tenho que trabalhar tanto? Se eu não sei o que vai me suceder, ou o que vai suceder àqueles que ficarem depois de mim. Queridos, é triste o mundo que vivemos hoje, mas tem pessoas que matam os pais para herdar os bens, porque às vezes não querem esperar o tempo certo. Às vezes tem pessoas, e o próprio salmista vai dizer, gostoso é o sono do trabalhador, quer coma pouco ou quer coma muito, porque o rico, muitas vezes as suas posses não deixam dormir, a preocupação vem sobre ele. O pobre vai dizer, o cara vai me roubar o quê, se eu não tenho nada, né? Você está andando na rua, e de repente no seu bolso não tem uma nota, aí o cara chega e me dá tudo que você tem, você vai dizer, mas o que eu vou te dar? Mas o rico de repente está com um cartão recheado, senha salva, anotada, diz, e agora? Agora eu estou lascado, né? E assim ele está dizendo. Então ele diz, então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho, como que afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho, como poção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade. Tem homem que trabalha duro, com sabedoria, com destreza, acumula bens, mas ele vai deixar para quem não bateu, um prego no martelo, para quem não fez nada, ou um prego no sabão, como as pessoas costumam brincar por aí. Ele deixa tudo para essa pessoa. E eu acho interessante que o Salmo 39, no versículo 6, ele diz, com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros, e o que ele tem preparado para quem será?
Não é assim? Porque às vezes nós desesperamos. O cara arranca os cabelos da cabeça. Eu estou arrancando, o meu está caindo, mas não é isso não. Né? Janailton, o seu também caiu, né? Desespero, hein? E aí o cara arranca os cabelos da cabeça, doido, trabalhando 24 horas por dia para prosperar. E aí ele diz, olha, isso é vaidade, correr atrás do vento. Sabe por quê, queridos? Nós sabemos da palavra do Senhor. No Salmo 127, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Ele diz assim, inútil vos será levantar cedo, de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Observe, não adianta o desespero, o afabamento, de dizer, não, eu quero, eu vou conquistar. Ele está dizendo, não, enquanto você está dormindo, eu te faço prosperar. Amém? Enquanto você está descansando, o Senhor vai mandando a bênção para você, dia após dia. Por isso que Salomão faz questão de frisar aqui, onde ele diz, olha, pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgostoso, até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nós sabemos que tem empresários que são assim. A empresa funciona 24 horas, o cara às vezes fica ali 18 horas, 20 horas. E às vezes, quando ele não está ali, instala câmeras na empresa e fica vigiando os funcionários de onde ele está. Porque o negócio dele é gerar dinheiro, a vida dele é em função do dinheiro. E aí de repente ele tem dinheiro, mas não tem família. Ele ganha dinheiro, mas não tem saúde. Daqui a pouco tem que gastar todo o dinheiro para tentar recuperar a saúde e nunca volta mais a saúde. Daqui a pouco ele ganha muito dinheiro, mas perdeu a esposa, perdeu os filhos. Ele está dizendo, ei, tudo isso é vaidade. Aí ele diz assim no verso 24, nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Salomão agora reconhece, não adianta desesperar, não adianta correr atrás do vento, não adianta idealizar todas as coisas. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para você é seu. Você só precisa tomar posse e receber aquilo que Deus tem para você. Não adianta você ficar desesperado. Se Deus tem uma promessa para a sua vida, ela vai se cumprir no tempo e no momento de Deus. Eu tenho aprendido que às vezes as pessoas que mais ganham dinheiro não são as que mais trabalham. É preciso trabalhar sim, mas às vezes você precisa trabalhar mais com a mente do que com o esforço físico braçal. As pessoas que ganham mais dinheiro são administrando, nem sempre às vezes pegando pesado, pegam de forma diferente. Às vezes é momento que você precisa se tornar 3, mas há momentos que você precisa parar e pensar friamente em tudo aquilo que você está fazendo. E aí ele chega a afirmar, olha como ele diz, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que também isto vem de Deus. Queridos, isso vem de Deus. Aquilo que Deus tem para você é seu. E nós sabemos que a palavra do Senhor faz questão de frisar isso. E no Salmo 128 também, o salmista ele faz questão de descrever: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, olha só, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira em volta da tua mesa. E no verso 4 ele chega a fazer uma afirmação novamente: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Vejam os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Observe que é promessa de Deus para a tua vida. E Salomão faz questão de discorrer acerca disso. E no verso 25 ele diz: olha, pois separado deste quem pode comer ou quem pode alegrar-se, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Ele está dizendo: olha, o homem que agrada ao Senhor,
Se você agradar a Deus, Deus vai te dar sabedoria, conhecimento, como ele diz no texto, e prazer. E é preciso agradar a Deus. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer: aquele que se aproxima de Deus é preciso crer que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Olha, existe um galardão para aqueles que se aproximam de Deus, para aqueles que creem que Ele existe, para aqueles que se satisfazem em Deus, que se completam em Deus. E Ele está dizendo: olha, Deus dá àqueles que o agradam. Se você quer receber a bênção de Deus, não é correr atrás da bênção, é correr atrás do Deus da bênção. Porque a Bíblia, até mesmo em Deuteronômio 28, diz assim: olha, e as bênçãos os seguirão. Sabe o que acontece? Você está indo trabalhar e as bênçãos estão vindo atrás de você. Você está caminhando e as bênçãos estão te acompanhando. Você está na sua casa, na sua família, e as bênçãos estão te seguindo. Em todo lugar que você for, as bênçãos os seguirão. Mas existe uma condicionante: obedecer ao Senhor e ser fiel aos seus estatutos e às suas leis, assim como diz Deuteronômio 28. Obediência, obediência a Deus e a sua palavra. E olha só que triste, ele diz no finalzinho, olha, quando ele fala: mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Muitas vezes tem pessoas que acham que estão sendo abençoadas por Deus quando tem muito trabalho. Não. Às vezes aquele trabalho em excesso que está te matando não é bênção, é maldição. Às vezes o diabo, ele está usando o trabalho para te distrair, para te afastar da presença de Deus. E observe, queridos, tem pessoas que começam tão bem na sua vida e diz: quando eu arrumar um emprego eu vou ofertar ao Senhor. E as pessoas, de fato, muitas cumprem a sua promessa e diz: eu vou entregar o meu salário todinho, o primeiro salário vai ser de Deus, vai ser primícia, amém. E aí ele recebe o primeiro salário e entregou tudo a Deus. E daqui a pouco ele diz: não, e agora eu vou dizimar de tudo que eu ganho. E aí ele não faz. E aí nós podemos perceber que a vida dele gira em função do trabalho, do trabalho, do trabalho, e não tem tempo para mais nada. Você fala: ei, vamos comer uma pizza, não dá. Vamos tomar um café, não dá. Vamos sair, vamos passear, não dá. Nada dá para ele, porque ele vive em função do trabalho. O trabalho, ao invés de ser bênção, agora se tornou maldição. Até porque ele faz questão de frisar na sua palavra: mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Observe, se você quer satisfação plena, eu quero dizer para você, só existe uma forma de encontrar satisfação plena. E ela está onde? Em Jesus. Só existe satisfação plena em Jesus. Porque se você não tiver Jesus, querido, quem não tem Jesus, ele vai buscar alegria onde? No riso, no álcool, nas drogas, na prostituição, no adultério, na fama, no poder, nas posses. E é isso que Salomão estava dizendo. No conhecimento. Tem gente que quer ser conhecido como a pessoa mais sábia da face da terra. E eu tenho aprendido que se você ler um livro, jamais leia um livro para demonstrar conhecimento ou sabedoria. Leia para si próprio. Não leia para as pessoas achar que você é o bambambam, para você falar bonito. Conhecimento vem para você. Use para você. Não use para se gloriar, para dizer: eu sou o cara, eu leio bastante, eu faço e acontece. Não. Nós sabemos que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Por isso nós precisamos buscar a completude em Deus, a satisfação em Deus. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus, assim diz Dostoiévski. Se você vê qualquer pessoa, querido, que você saia daqui nessa certeza e nessa convicção. Se você vê alguém procurando prazer nessas coisas que nós falamos aqui, saiba, ele está procurando
Deus. E aí cabe a mim e a você apresentá-lo ao Senhor, mostrar a Ele a verdadeira direção, o verdadeiro caminho. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida. Sou muito grato a Deus pela sua presença aqui nessa noite. Que Deus te dê sabedoria e te cubra de bênçãos. Na próxima quinta-feira nós estaremos estudando sobre o capítulo 3 de Eclesiastes. Venha, convide mais pessoas. Na minha Bíblia ele diz o sentido da vida. No tema principal do capítulo 3, eu não sei, não me lembro aqui como está na NVI, mas eu quero dizer para você, venha, nós vamos aprender muito. Nós precisamos criar raízes, nós precisamos ser profundos. O homem não pode ser levado a todo vento de doutrina, e só vai perseverar em Cristo aqueles que entenderam que precisam criar raízes em Cristo. Sabe, queridos, nós temos visto uma geração fraca, de pessoas que não têm raízes no Senhor. E sabe o que tem acontecido nos dias atuais? Deus está sacudindo a figueira, Deus está sacudindo a videira, e só vai permanecer no Senhor aqueles que não caírem de lá. Eu quero dizer para você que nós vamos enfrentar dificuldades, nós iremos passar por problemas, mas aqueles que permanecerem em Cristo receberão a coroa da vitória. Amém? E se você quiser receber essa coroa, você precisa perseverar no Senhor. Amém? Vamos orar, vamos colocar em pé. Eu quero ministrar a bênção, e depois nós iremos dar alguns avisos rapidamente. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do nosso Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos teus filhos e filhas aqui nessa noite, e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, e todos digam amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você que está em casa, você que está assistindo essa live, que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Podeis assentar, amados, garanto que serei breve. A primeira coisa que eu quero lembrar aos amados, no domingo agora,